Os moradores da região serrana do Rio convivem há décadas com as fortes chuvas a cada início de ano. Em 2011, a tragédia deixou mais de 900 mortos. Passados mais de 10 anos, o município de Petrópolis foi atingido por um temporal, deixando centenas de mortos e desaparecidos, além de um rastro de destruição por toda a cidade. Conversamos agora com o professor Marcelo Mota, do Departamento de Geografia da Universidade. O senhor esteve em Petrópolis e o que foi possível, né, ver, o que chamou mais a sua atenção nesse período que você esteve lá em Petrópolis? Pois então, Lucas, é importante explicar que um fenômeno desse tem várias dimensões, né? Ele tem uma dimensão lá geotécnica, geológica, da rocha, do deslizamento em si, e tem uma questão social muito grande. Isso tudo é um conjunto só, eles não são dissociados, né? Na verdade, a gente, na geografia, aborda as coisas dessa forma, integrada em sua totalidade, e entende que o risco é uma construção social. O risco ele não é da natureza. O fato de você ter uma frente fria que entra de sudoeste aqui no Rio de Janeiro, sobe a Serra de Petrópolis e descarrega seus fluxos no verão de maneira contundente, em montanhas muito íngremes, com encostas declivosas, é um processo natural. E que essas encostas vão deslizar sobre os eventos de chuva, feito esses, isso é um processo natural. O que não é natural é a gente ter grande parte da população instalada no sopé dos morros que deslizam, né? Então, não é natural o fato da gente permitir que grande parte da população fique relegada a essa condição. E isso é, sim, uma construção, isso é, sim, uma opção. E é uma opção não só do poder público, né, que a gente costuma criminalizar, dizendo porque o Estado é ausente. Não, na verdade, o Estado é ausente de propósito, porque ele está acomunado com forças da própria dinâmica econômica, né? E, a meu ver, assim, o principal fator, assim, o que mais me chamou a atenção é justamente a forma com que a gente constrói as nossas cidades. A gente privilegia certa classe nos terrenos melhores e deixa completamente à revelia do processo de autoconstrução grande parte da população. Não é pequena parte da população, não. É grande parte da população e ainda de uma população que tem tinham casas ali de um determinado porte, não são barracos de madeira e zinco como era na década de 40, 50. Ali são casas de alvenaria de 3 andares, 2 andares, onde está instalada uma espécie de classe média brasileira, porque os salários são a média da população, né? E na verdade, a classe trabalhadora, a classe que atende justamente os serviços, né? São atendentes de bar, são porteiros, são empregadas domésticas, são pessoas da classe trabalhadora que estão servindo a própria cidade de Petrópolis. E a gente não dá direito à moradia. A gente não define política pública de habitação que dê direito à moradia a grande parte da população das cidades. Até sobre essa questão, né, dos tipos de casas, né, que são encontrados, né, como você falou, a gente até recebeu um relato de uma casa de 3 andares numa região de classe média em Petrópolis, que ela ficou soterrada, os 3 andares, e a família toda, infelizmente, faleceu. Então, é uma situação que chama bastante atenção, né, nesse sentido. E o senhor já acompanhou a situação na região serrana do Rio desde 2011, o senhor vem acompanhando. E o que mudou, o que tem de comum e o que há de diferente entre esses dois momentos, as chuvas lá de 2011 e a que a gente acompanhou essa semana, vem acompanhando, né, em Petrópolis durante essa semana? Tem algumas questões aí também, porque, do ponto de vista natural, nada mudou. As frentes frias continuam atuando, subindo a montanha e descarregando seus fluxos. As montanhas altas continuam deslizando, soltando suas fraturas de alívio de pressão e descascando, né, caindo as encostas dos morros. Isso continua funcionando há mais ou menos 10 mil anos, desde que o clima no Rio de Janeiro se tropicalizou, né? Só para ser um pouco irônico nesse sentido.
em dizer um cuidado que a gente tem que ter em relação ao discurso das mudanças climáticas globais, porque virou uma grande desculpa para prefeitos e para gestores públicos dizer isso foi a mudança climática global que está acontecendo e nunca medimos chuvas desse porte. Claro que nunca medimos chuvas desse porte porque não tinha pluviômetro. O pluviômetro foi instalado depois de 2011. Então, entre 2011 e 2022, realmente não teve chuva desse porte, porque a recorrência delas são chuvas de 10 em 10 anos, como eu falei, 88, 96, 2010, são diversos intervalos de tempo para chuvas extremas. E a gente nunca tinha colocado pluviômetro nessa faixa da Serra do Mar, que é justamente a faixa que recebe a maior descarga da chuva, que está subindo a serra, perdendo temperatura e descarregando seus fluxos ali. Então, a gente nunca tinha medido. E aí, agora dizer, nunca teve essa medida. Sim, de fato, nunca teve essa medida, porque não tinha estação medindo. O que significa também que eu não posso ter uma série histórica para dizer se esse evento é maior ou menor de eventos anteriores, se eu nunca medir. Né? Então, tem que ter cuidado com a leitura da forma com que as manchetes são dadas. Né? Ontem eu dei uma entrevista desmentindo justamente esse, ou relativizando esse pensamento. Né? E aí é que eu digo, a discussão de mudanças climáticas é muito importante e politicamente muito contundente. Agora, ela não pode servir de desculpa a uma questão que é basicamente construção da cidade, a forma com que a gente constrói as cidades no Brasil e na América Latina. A gente está sempre fazendo isso, relegando grande parte da população à autoconstrução e à construção do risco social. Né? Então, assim, infelizmente, de 2011 para cá, a gente não viu nenhuma mudança nos mecanismos de deslizamento, como eu disse, mas a gente vê o agravamento de 11, 10 anos depois, uma década depois, as cidades só terem crescido mais no mesmo modelo e colocando mais população em risco. Então, o que agravou foi isso, a forma equivocada de crescimento da cidade. E isso depende de planejamento urbano, de gestão territorial, de uso do solo, de planejamento no uso do solo e, principalmente, de política de habitação. O próprio Morro da Oficina dá uma lição para a gente, porque ele tem a comunidade na encosta, no sopé do paredão rochoso, e logo embaixo tem um conjunto habitacional muito bem feito, muito bem construído e que teve problemas apenas do fluxo de água nas ruas. A enchente ali na base, mas não feriu ninguém, não morreu ninguém, não destruiu as casas de ninguém. O que significa que uma política de habitação pode ser bem feita, você pode dar dignidade na moradia e ela funciona. A questão é ter vontade política para isso e diminuir os interesses econômicos da especulação imobiliária. Como a gente explica para um proprietário de terra, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que domina metade da Barra da Tijuca, que ele vai ter que construir moradias populares? Quem pode explicar isso? Quem define o ordenamento territorial é a prefeitura, é o Estado, né? É o poder público. E esse poder público tem que ser interveniente e conseguir dialogar com o proprietário que está preocupado com o seu lucro para ele poder direcionar a sua construção para a moradia popular, que é muito menos lucrativa do que fazer 10 apartamentos a 15 milhões. Sobre essa questão climática, duas questões. Quais são os principais fatores para essa grande quantidade de chuva na região serrana do Rio de Janeiro? E esse episódio de Petrópolis, ele pode ser classificado como um evento climático extremo? E por que ele, caso ele receba essa classificação, por que ele receberia? Não, então, pois que novamente essa questão da linguagem, né, Lucas? O nome evento extremo é dado justamente por um estudo da série histórica que a gente faz, chamada de normal climatológica. Então, a gente pega 30 anos para trás, mais 30 anos para trás, e estuda a variação dos eventos de precipitação, de temperatura, né, dos eventos climáticos. E aí a gente, então, chama de eventos extremos aqueles que vão além da medida média dessa normal climatológica. Então, se aumenta
né, se o evento ele é maior, ele é chamado de evento extremo. Então, os eventos extremos eles são comuns na normal climatológica. Nos últimos 60 anos de medição, a gente percebe que, de tantos em tantos, geralmente uma década, você tem um evento extremo, que é classificado como extremo. Ele não é classificado como extremo hoje pelos danos que ele causa, ele é considerado extremo pelo valor da precipitação, que sobe além da normal climatológica e se destaca como essa recorrência que a gente está falando de 10 em 10 anos. Então, é uma nomenclatura que a gente dá técnica dizendo que é um evento extremo, né? Mas é que esse é um evento extremo, né? Não é isso, eles são eventos extremos e os eventos extremos são normais. Essa que é a questão. A gente acompanhou algumas imagens de Petrópolis, inclusive aquela dos 2 ônibus sendo arrastados, né? Depois, no dia seguinte, eles foram encontrados no Rio Quitandinha. E falando sobre esses rios urbanos, né? Há um descuido em relação a eles, que acabam, de alguma forma, atingindo diretamente, sendo atingido diretamente por conta do crescimento da cidade, dessa forma até desorganizada, como o senhor falou há pouco. Na verdade, novamente, é um conjunto, né? E outra palavra que eu gosto de contestar é o tal do crescimento desordenado, né? Na verdade, existe sim uma ordem nesse crescimento, ele não tem nada de desordenado. A ordem é essa, a ordem é ricos protegidos e pobres que se lasquem. Essa é a ordem, que é uma ordem que tem o viés econômico como vanguarda, né? Então, justamente, é um crescimento ordenado, e a ordem é essa. Parece que, de certa forma, é bom ser precário para poder ter momentos de emergência e poder liberar verbas e ter a indústria da catástrofe, né? Como a gente assistiu em 2011, como a gente assistiu em 2010, como a gente vem assistindo, né? Então, esse é também um outro discurso que vale a pena a gente combater, né? E, de fato, o crescimento, a forma com que a cidade cresce, ela entende que é importante impermeabilizar as encostas com cimento e asfalto e estrangular os rios. Alguém pensou isso na Europa no século XIX, no século XVIII, e a gente reproduz isso desde que as cidades do Brasil foram sendo construídas. A gente vê isso em São Paulo, a gente vê isso no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem todos os seus rios, todos os rios do município canalizados. Eles entram na Baixada, eles são retilinizados numa caixote de cimento que não dá conta de um aumento da impermeabilização das encostas. Quando a chuva vem, ela, em vez de infiltrar, ela desce rapidamente para os canais e forma as enxurradas. E com a força que a gente viu de carregar ônibus inteiro, com uma agonia, que as imagens são agonizantes. E hoje em dia, como a gente tem celular e internet online, essas catástrofes ganham reprodução midiática muito mais rápida e a gente assiste mais a essas cenas do que a gente assistia no passado. E conforme a cidade cresce, impermeabilizando encostas, mais enxurrada. Cada vez chuvas menores vão causando enchentes maiores. A gente comentou antes, né, sobre essa tragédia que se repete. O senhor acabou também de falar sobre essa questão da forma de proteção de parcelas da sociedade, e isso, quando a gente tem um acontecimento como esse, essas chuvas de grandes volumes, a gente vê isso ainda mais evidente. A gente teve o caso também de Angra dos Reis, alguns anos atrás, enfim, podemos citar aqui vários exemplos. E o senhor utilizou uma expressão bastante interessante para se referir a essa falta de ação dos gestores, a síndrome do céu azul. Por que as ações para prevenir essas tragédias não saem do papel ou, muitas vezes, elas se transformam só em propostas? Elas muitas vezes nem se transformam em propostas. Eu chamei de amnésia do céu azul, né? Tudo se movimenta na hora que está chovendo, e depois que o céu fica azul, parece que todo mundo esquece e abandona a defesa civil, deixa ela no sucateamento, a questão mesmo dos bombeiros e o soldo dos bombeiros, né? Que são verdadeiros heróis. O pessoal da defesa civil, os bombeiros, realmente são verdadeiros heróis que trabalham na condição que trabalham e fazem esse trabalho que
para mim, é sempre comovente. E a gente vê as equipes em campo trabalhando incessantemente com grande força. E a gente tem isso, né? Por exemplo, no caso de Petrópolis, a gente tá analisando aqui um estudo de 2017, um estudo recente, com um nível de detalhamento fantástico sobre as áreas ocupadas, as áreas de risco, as obras de intervenção que devem ser feitas, inclusive notificando população em condição muito precária. E é isso, o intervalo entre o estudo e a execução passa por esse poder, essa vontade política de executar. E essa vontade política, como eu disse, está velada na relação econômica, né? Ele fica de testa de ferro de um poder econômico que não permite que as coisas andem, porque não é vantajoso economicamente. Fazer casa para a população pobre, fazer casa para o cidadão, não estou nem falando de só classe mais baixa ou classe alta, não, porque quando a chuva vem, ela arrasta tudo, né? Ela arrasta casa de rico, casa de pobre, carro de rico, ela vai devastar tudo, mas a gente entende que a vulnerabilidade social é maior nas populações mais carentes. E a gente reproduz esse modelo. Então, a falta de estudo não tem. A gente tem estudo, a gente tem conhecimento, a gente sabe. É o que eu estava falando aqui na outra reportagem. Eu já não aguento mais diagnosticar que a fratura de alívio de pressão com a rocha, com o tipo do mineral e tal. A gente já sabe isso. Não é essa a questão não está na natureza, nas ciências da natureza, a questão está na produção social do risco, está nas ciências sociais, está na ciência política, tá? Esse discurso que ele tem que crescer na mídia, né? E não à toa a gente está aqui no CCS fazendo isso. Como é que é possível, então, fazer esse planejamento urbano de uma cidade depois dela ter se expandido tanto? A gente até conversando, pensando a particularidade de ser uma região serrana, como é que isso vai acontecer, pode acontecer, né? Como é que esse planejamento ele pode ser feito de uma forma que a gente evite esse tipo de episódios que a gente tem visto essa semana. Como agir em áreas consolidadas, né, Lucas? Essa que é a questão, porque como o espaço, né, a geografia da cidade é produzida e construída historicamente, a gente faz isso há pelo menos 500 anos no Brasil, né, desde a colônia. A gente entende esse formato de produção espacial, né, que já é uma produção espacial moderna, né, é uma produção espacial de todo o processo histórico que a gente vivenciou, como lidar com essas áreas, né? O que exige mais estudo ainda, porque a discussão da remoção tem que ser muito cautelosa. Você remover a pessoa do espaço de moradia dela não é tão simples assim. Os vínculos territoriais estão estabelecidos. Então, a gente já vai ter que... Oi. Até acrescentar um ponto nessa pergunta, que a gente, como o senhor falou no início, né? Algumas áreas que a gente, algumas construções, algumas casas, elas são de pessoas que têm a sua moradia legalizada, pagam impostos anualmente, então isso ainda é mais um fator, né, de dificuldade, talvez, para esse... É um agravante, sem dúvida. E aí é que isso, né? O Estado vem a reboque disso, né? A pessoa autoconstrói, ela não tem auxílio de engenheiros, né? De técnicos, ela não tem auxílio de arquitetos para um bem-estar da moradia. Ela autoconstrói e depois vem o Estado e cobra lá luz, gás, telefone, IPTU, né? Até IPTU tem questões aí, porque, né, tem a questão de propriedade. Os espaços precarizados eles são bastante complexos nessa relação, né? A questão não é tão simples. Mas, sobretudo, o que exige justamente que o trabalho seja feito com todo esse cuidado e toda essa cautela. Tanto do ponto de vista social, quando a gente estiver entendendo a identidade, quem é essa pessoa, quais são as relações dela, as necessidades culturais, sociais dessa pessoa, como também do ponto de vista material, né? Seja a encosta, a rocha, a construção, a vala de drenagem,
Então, o trabalho é delicado, é um trabalho de chinês, né, como a gente costuma dizer, é um trabalho de muita delicadeza em cada. E isso que estava aí no estudo de 2017, muito bem feito lá em Petrópolis, né? Esse nível de detalhe, a que a gente costuma dizer que é uma escala 1 para 1, é uma escala de campo, você tem que ir casa por casa. Então, para isso acontecer, se num país que nem censo do IBGE querem fazer, para isso acontecer, a gente precisa de muita vontade política, a gente precisa de bons governantes, a gente precisa de governantes que vão peitar o poder econômico ou se juntar com ele para executar essas obras, né? E não esse conflito social que a gente vive no Brasil, né? Obviamente, num ano de eleição feito esse, isso é muito importante, muito importante. A gente precisa saber direitinho em quem votar, em quem tem discurso de um lado ou de outro, para entender quem são os personagens, né? E pensar numa mudança que realmente seja radical, Lucas, porque ontem a minha revolta em campo era justamente da radicalidade do problema. O problema é muito radical. Foram mais de 50 casas atingidas. A coisa é séria. E a vida é séria. Então, até quando a gente vai ficar tratando isso? Foi mais um, maior. Não, a gente tem que efetivamente revolucionar essa condição. Muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista, por poder aqui conversar um pouco com a gente sobre esse assunto tão delicado. E, infelizmente, a gente torce, né, para que outras vidas, meio assim, tudo isso que a gente viu, né, infelizmente, é uma coisa que se repete, quase que todo início de ano a gente passa por isso, e a gente torce para que... Todo verão. A gente torce para que as coisas melhorem, né, e que, em meio a esse caos, em meio a tanta notícia ruim, a gente possa, pelo menos, resgatar pessoas ainda, né, ter a esperança, né, de que essas pessoas, Perfeito. algumas pessoas ainda estejam vivas e que isso sirva de exemplo, de lição para a gente, como o senhor falou, né, poder escolher melhor os nossos políticos, quem efetivamente tem um compromisso com a vida e com a população, que essas pessoas devem satisfação o tempo todo. Obrigado. Perfeito. Assim, né, toda a nossa solidariedade às famílias de Petrópolis. A gente tem muitos alunos da PUC que têm família em Petrópolis, são moradores lá, inclusive pessoas desaparecidas e tudo. Então, toda a nossa solidariedade, carinho, força nesse momento aí de grande dificuldade.